Sura da abertura. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louvor a Alá, o Senhor dos mundos, Ar-Rahmanir Rahim. o Misericordioso, o Misericordiador, Maliki Yawmiddin. o Soberano do dia do juízo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Olá, nessa semana eu converso com o Gamal Umairi, que é diretor religioso da Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná. Bem-vindo, Gamal. Muito obrigado, seja bem-vindo, Caio. Um prazer Obrigado. recebê-lo. E o nosso tema da semana é a escatologia islâmica. Nós estamos aqui num dos espaços da Mesquita Imam Ali, aqui de Curitiba, e nós vamos falar um pouquinho sobre como esses momentos, né, esse processo dentro da escatologia islâmica. Seja muito bem-vindo, Caio. Esse espaço para nós é um espaço muito importante na Mesquita. Nós temos essa sala que nós chamamos de sala funerária, e essa sala serve para que a gente possa executar os procedimentos, as regras e as normas conforme prescreve a religião islâmica, né? Então, o funeral tem várias normas, né? E cabe ao muçulmano, à comunidade muçulmana, efetivar esse procedimento no momento do falecimento de alguém. Então, esse espaço é especialmente para isso, né? Ele é composto de uma sala funerária, que é onde nós velamos os mortos aqui, e na parte dos fundos nós temos uma sala de preparação, né? Uma sala de lavagem, que nós chamamos, né? Onde o corpo é preparado de acordo com o ritual da religião islâmica. Louvor a Alá, o Senhor dos mundos, Ar-Rahmanir Rahim. o Misericordioso, o Misericordiador, Maliki Yawmiddin. o Soberano do dia do juízo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Só a Ti adoramos e só a Ti imploramos ajuda. Ihdina as-siratal mustaqim. Guia-nos à senda reta, Siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. a senda dos que agraciaste, não a dos incursos em Tua ira, nem a dos descaminhados. Gamal, o que nós devemos entender por escatologia islâmica? Bom, a escatologia é um conjunto de normas, regras e procedimentos relacionados à morte, né? Especificamente, a escatologia islâmica significa procedimentos e propriamente o ritual relacionado à morte dentro da religião islâmica, né? Então, como toda religião tem, o islamismo não é diferente, né? Tem vários procedimentos que devem ser realizados neste momento doloroso, difícil e triste, que é o momento da morte. E o que acontece exatamente nesse lugar aqui? Nesse lugar, Caio, nós recebemos primeiramente o corpo, né, que a funerária o traz envolvido, né, em um caixão, né? E aí nós direcionamos esse caixão diretamente à cidade sagrada de Meca. Então, nesse tapete aqui, nós colocamos o corpo, né, a cabeça fica para aquele lado e os pés para este lado, e ele fica direcionado na transversal desse tapete aqui, direcionado a Meca, né? E logo após a gente também coloca um áudio da recitação do Alcorão, né, para que a pessoa falecida possa ter um pouco mais de calma nesse momento difícil, que é a transição dela para a eternidade, né? Porque quando a pessoa morre, no momento inicial, ela não entende o que está acontecendo com ela. E a recitação do Alcorão dá serenidade, ela transmite calma, ela transmite paz a ela nesse momento difícil, né? Então, nós fazemos esse procedimento e logo após, daí nós transferimos deste espaço aqui para, então, a lavagem física do corpo, né?
A escatologia islâmica prescreve que um muçulmano deva ser lavado em 3 procedimentos, 3 lavagens que são necessárias, né? A primeira é com água corrente, a segunda é com uma erva chamada sidra e a terceira é com cânfora, né? Então ela tem que ser lavada com essas 3 lavagens e logo após ela é vestida com a mortalha, né? Que é um pedaço de tecido branco que se faz uma calça, uma camisa e depois um outro manto que cobre totalmente o corpo, né? E aí novamente nós recolocamos no caixão. Se ela morreu à noite, nós velamos a madrugada toda, para que o enterro seja na parte da manhã. Se ela morreu na parte da manhã, na parte da tarde nós já realizamos o funeral, né? No islamismo não é recomendado protelar muito o enterro, estender muito o enterro, né? De preferência, no mesmo dia é importante que ela seja enterrada. Mas muitas vezes as mortes acontecem de noite ou de madrugada e aí você não tem como fazer isso no cemitério, porque o horário impróprio, a região não ajuda com relação à segurança na parte da noite, e aí nós acabamos protelando para a parte da manhã do dia seguinte, né? Então, basicamente é isso, né? Os familiares ficam reunidos nessa sala, muitos às vezes leem o Alcorão também pela alma do falecido. E daí nós transladamos ao cemitério muçulmano, né? E lá daí nós fazemos uma oração pela alma da pessoa falecida, né? Um sheik, um teólogo muçulmano, dirige um coletivo que faz uma oração pela alma dessa pessoa, né? Logo após essa oração, daí ela é enterrada no cemitério muçulmano que nós temos, chamado Jardim de Alá, né? Que é um lindo cemitério que nós temos há mais de 30 anos. E dentro da sepultura, o muçulmano tem que ser direcionado em direção a Meca, né? Então, a necessidade de se inclinar um pouco o corpo dentro do caixão para que ele seja direcionado à cidade sagrada de Meca, né? Então, logo após, daí o nosso coveiro lá faz o fechamento da sepultura, né? E as pessoas presentes daí dão os pêsames aos familiares, né? 7 dias depois é feito um culto de falecimento, um culto pela alma de falecimento de uma pessoa, né? Então nós temos uma sede social, que é a Sociedade Beneficente Muçulmana, que fica na mesma rua da mesquita, um pouco mais adiante. Lá tem um salão amplo para eventos, e lá daí nós fazemos esse culto em homenagem à pessoa falecida. Há recomendações no islamismo que se façam 3 tipos de cultos, né? Um por 7 dias, outro por 40 dias e outro por 1 ano, né? Então fica a critério da família definir se ela quer fazer os 3 cultos ou se ela quer fazer um culto apenas, né? O de 7 dias, né? Então é uma decisão daí da família em realizar essa lembrança da pessoa falecida, né? No islamismo é habitual que a pessoa visite o cemitério após a morte da pessoa, né? E o dia mais recomendado é o dia da quinta-feira, na parte da noite, ou na sexta-feira, que é um dia sagrado. Então, nos países do Oriente Médio, normalmente, a sexta-feira é um dia que os cemitérios estão repletos de pessoas, porque é um dia que é feriado lá, é um dia sagrado para os muçulmanos, onde eles vão às mesquitas, às orações, e muitos aproveitam este dia também para visitar os seus entes queridos, né? E lá na sepultura, é muito comum os muçulmanos lerem partes do Alcorão e oferecerem para a alma da pessoa falecida, né? Então esse é um procedimento bem comum, digamos assim, em todo o Oriente Médio, né? Onde os muçulmanos jamais esquecem os seus entes queridos, né? Eles não estão mais fisicamente presentes entre nós, mas a sua memória é presente, né? Então é uma obrigação, né, dos familiares, principalmente das pessoas mais religiosas da família,
né, recordarem os seus falecidos, né, porque eles não estão mortos na realidade, né? A alma é imortal. Eles simplesmente deixaram de viver nessa existência terrena, mas a sua vida continua após a morte, né? Então a morte não é o fim, né? A morte é o começo da vida espiritual, né? E há ações na face da Terra que nós podemos fazer que interferem na vida pós-morte de uma pessoa falecida. Por exemplo, eu posso fazer uma boa ação pela alma do meu avô, digamos, né? Destiná-la à alma do meu avô, né? Ajudar uma pessoa carente, um asilo, um orfanato, e destiná-la pela alma do meu avô, né? É uma ação que, diante da religião islâmica, tem um peso muito grande, né? Eu posso recitar, por exemplo, o Alcorão pela alma da pessoa falecida, né? Eu posso fazer um culto pela alma dela, né? Enfim, há várias ações que eu posso realizar para a pessoa falecida. Posso fazer orações que ela não realizou pela alma dela. Posso fazer peregrinar a Meca pela alma dela, né? Então, há várias ações que mesmo a pessoa tendo nos deixado neste mundo terreno, que influenciam na vida dela também pós-morte. A Sura da Abertura. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louvor a Alá, o Senhor dos mundos, Ar-Rahmanir Rahim. o Misericordioso, o Misericordiador, Maliki Yawmiddin. o Soberano do dia do juízo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Só a Ti adoramos e só a Ti imploramos ajuda. Ihdina as-siratal mustaqim. Guia-nos à senda reta. Gamal, então é aqui que vocês realizam a preparação do corpo? Sim, Caio. É nessa sala, né, que nós chamamos uma sala de preparação de lavagem, né? E essa sala é própria já com todos os utensílios que nós necessitamos para poder fazer a preparação do corpo de acordo com o ritual da religião islâmica, né? E nós temos que realizar 3 lavagens no corpo, né? A primeira é feita com uma erva chamada cidra, né? Aqui no Brasil, né? Ela vem do Líbano. Ela tem o nome em árabe de cedr, né? Aqui no Brasil ela é conhecida como cidra, né? Antes de lavar com a cidra, nós fazemos uma lavagem normal com água corrente, uma lavagem superficial que a gente chama. Então, a primeira lavagem com água superficial, depois vem a lavagem com a cidra, né, onde a gente dilui essa erva na água, né, numa bacia, e a gente usa essa água com cidra para fazer a lavagem. E depois a gente usa a cânfora. A cânfora a gente dilui ela na água também, né, e faz a lavagem do corpo com a cânfora, né? E finalizando, novamente a gente lava com água corrente final, né? Então são esses 4 procedimentos de lavagem que a gente faz para que o corpo esteja em perfeito estado de higiene ao retornar a Deus, né? Porque muitas vezes a pessoa falece no hospital, falece em casa, e ela acaba exalando odores, urina, fezes, né? E de acordo com a escatologia islâmica, ela não pode voltar dessa forma a Deus, né? Deus, quando a criou no mundo, a fez de uma forma limpa, pura, perfeita, né? Quando ele nasce do ventre feminino. E ele também deve retornar a Deus limpo, puro, né? Em um estado digno ao Criador. Por isso as 3 lavagens, né? Depois nós secamos, né? Nós temos toalhas aqui, a gente faz a secagem física do corpo. Depois de secado o corpo, nós fazemos uma mortalha, né? Ali do lado direito tem pedaços de tecido branco, em rolos, que a gente corta de acordo com o tamanho da pessoa e faz uma roupa, que é chamada de mortalha, adequada para ela,
né, que é composta de uma calça, de uma camisa, né, e do outro manto que a cobre completamente, né. Esse tecido não tem costura, não tem botões, não tem etiquetas, é um tecido simples, né. E novamente ela retorna daí àquela sala que nós estávamos, que é a sala de velório, né, e os familiares podem daí se despedir, né, da pessoa falecida durante mais algumas horas. Existe uma pessoa delegada pela comunidade para realizar esse processo de preparação dos corpos? Bom, normalmente são voluntários que fazem a lavagem, mas voluntários que conheçam o procedimento, né? Então, normalmente há muitas vezes um teólogo que faz uma supervisão, né? Observa se está sendo feito o procedimento de forma correta ou não. E na ausência do teólogo também, os próprios voluntários podem fazer a lavagem, né? Às vezes os familiares ajudam, às vezes não. Depende da capacidade psicológica de poder ajudar nesse momento, né? Nós não solicitamos que os familiares ajudem, porque muitas vezes a pessoa está consternada, está num momento difícil e tal, não tem suporte psicológico para ajudar na lavagem, né? Mas daí outras pessoas são voluntárias e acabam ajudando. Muitas vezes o próprio familiar quer ajudar. Muitas vezes o filho, né, ou a filha de uma mulher que é falecida quer ajudar. Quando uma mulher falece, mulheres fazem o procedimento, homens não podem fazer a lavagem de uma mulher. E quando um homem falece, homens fazem o procedimento, né? Então existem regras, né, de respeito à pessoa falecida, né? Por isso que só pessoas do mesmo gênero que podem fazer a lavagem, né? Então, o procedimento é feito dessa forma e é bem tranquilo, né? Essa pia que você está vendo nos ajuda muito, né? Há um chuveiro aqui que também é necessário para utilização e dessa forma a gente consegue fazer rapidamente todo o processo. Dura em média? 1 hora tudo, né? Desde o momento em que nós começamos a primeira lavagem até a última, e vesti-lo com a mortalha leva 1 hora de procedimento. A Sura da Abertura. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louvor a Alá, o Senhor dos mundos, Ar-Rahmanir Rahim. o Misericordioso, o Misericordiador, Maliki Yawmiddin. o Soberano do Dia do Juízo. Bom, nós estamos aqui no cemitério muçulmano Jardim de Alá, que fica em Curitiba. E já fica essa curiosidade. Só num cemitério exclusivo que os muçulmanos devem ser sepultados? Sim, é verdade, ou podem, Caio. né? É verdade, sim. Os muçulmanos só podem ser enterrados num cemitério que seja muçulmano, né? Então, por isso a Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná, né, fundada em 57, conseguiu, né, a concessão dessa área aqui, né, na gestão do falecido prefeito Maurício Fruit, né, em 84. E foi na gestão do Jaime Lerner que ela foi oficializada, que ela foi realmente destinada à comunidade. Então nós estamos nesse local aqui há mais de 30 anos já, né, instalados como cemitério muçulmano, né? E nesse intermeio nós temos em torno de 300 pessoas falecidas que estão sepultadas aqui. E o que não pode faltar um cemitério para ser considerado um cemitério, né, muçulmano? Nós estamos vendo aqui que tem várias frases, vários dizeres. Há uma frase muito bela ali, né, Caio, né, um versículo do Alcorão, né, que diz: em verdade, quanto àqueles que dizem Nosso Senhor é Deus, e se firmam, os anjos descerão sobre eles.
os quais eles dirão: não temais, nem vos atribuleis, outros sim, regozijai-vos com o paraíso que vos está prometido. Então essa é uma frase, né, para dar um pouco de tranquilidade e calma às pessoas que visitam o cemitério, né? E essas duas placas na entrada também são referentes, né, a versículos que têm uma relação com os praticantes da religião islâmica, né? Então são parte da decoração, né, da entrada do cemitério, né? Aqui nós temos um salão daí, né, que as orações fúnebres são feitas quando nós temos falecimentos em dias de chuva, né? Então, no islamismo, como nós falamos anteriormente, é necessário que se faça uma oração fúnebre pela pessoa falecida. Então, nós usamos o salão nessas ocasiões. Quando o dia está bom, quando está um dia de sol ou não está chovendo, né, naquela área ali onde tem aquela placa ali com versículos do Alcorão em árabe e português no meio daqueles bancos ali, né, é que nós fazemos daí a oração fúnebre nesse espaço ali, né? E aí é feito um cortejo, né, onde há uma parada, né, de um espaçamento, né, e nós vamos recitando daí a frase: só há Deus único todo-poderoso, né, e o profeta do islamismo é o profeta Muhammad, né? Isso a gente vai fazendo esse cortejo até chegar à sepultura daí. E existe alguma regra para quem vai entrar num cemitério muçulmano? Não há uma regra, né? Apenas o respeito, né? Que a pessoa não utilize celular, que ela não tenha um comportamento desregrado, né? Que ela venha com uma vestimenta apropriada para um cemitério, né? Então são regras éticas que acho que são válidas para qualquer religião, né? Então é um espaço sagrado, né? É uma área divina, né? Um cemitério. Então a pessoa deve ter uma consciência de onde ela está entrando, né? E deve ter o maior respeito para com os falecidos nesse local, né? E é praxe que os muçulmanos visitem os cemitérios, né? Na sexta-feira, como eu já havia dito, né? Ou em dias que eles tiverem tempo disponível, e leiam partes do Alcorão, né? De frente à sepultura em homenagem aos seus falecidos, né? Então isso é muito comum dentro da religião islâmica. A Sura da Abertura. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Louvor a Alá, o Senhor dos mundos, o Misericordioso, o Misericordiador, o Soberano do dia do juízo. Só a Ti adoramos e só a Ti imploramos ajuda. Guia-nos à senda reta. A senda dos que agraciaste, não a dos incursos em tua ira, nem a dos descaminhados. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Louvor a Alá, o Senhor dos mundos, o Misericordioso, o Misericordiador. Percebe-se aqui uma estética em relação aos túmulos, as tumbas, né, do pessoal da comunidade muçulmana. Sim, sim. Existe uma regra, uma característica? Bom, Caio, no islamismo, o muçulmano tem que ser sepultado diretamente na terra, né? Nós trazemos a pessoa falecida até próxima à sepultura, retiramos o caixão e só desce o corpo dela diretamente na terra, né? Que ela vai estar envolta numa mortalha, né? E dentro do túmulo ela tem que ser daí direcionada à Meca, como a gente já falou anteriormente, né? Mas o importante é que ela esteja em contato com a terra, né? Nós fomos criados do pó. O primeiro homem, o primeiro profeta que Deus criou na face da terra foi o profeta Adão.
E ele foi criado da argila, né, do pó da terra. E aí Deus inseriu a alma para que tivesse vida em movimento. E o ser humano retorna ao pó da terra. Quando ele é sepultado, né, no solo, o seu corpo se desintegra. Nosso corpo é constituído de 75% de água. E o corpo volta a ser um esqueleto e o esqueleto volta a ser pó novamente, né? Então, esse processo é fundamental dentro da religião muçulmana, né? E depois, Gamal, o que vem depois? Depois, Deus, o Altíssimo, envia 2 anjos à sepultura que passam a questionar a pessoa falecida, né? Chamados Munkar e Nakir. E aí eles passam a perguntar: quem era Deus para você? Qual era o profeta que você seguia? Qual era o livro sagrado que você estudava? Qual era a sua direção? Né? A direção que o muçulmano ora, né? A direção geográfica, a Qibla, que é a direção de Meca. Qual era a sua convicção com relação à eternidade, né? Então essas perguntas preliminares são feitas, né, pelos anjos, que passam a questionar essas perguntas basilares à pessoa falecida depois que saem os familiares do cemitério, depois que ele está sozinho no túmulo, né? Esse questionamento passa a ser vigente, né? Mas a pessoa após falecida, ela fica num local intermediário entre a terra e a eternidade definitiva, que nós chamamos de limbo, ou barzak, no idioma árabe, onde ela está aguardando ali o dia do juízo final, né? Já no limbo, as pessoas já são semi-classificadas entre os bons e ruins, né? Mas o limbo ainda não é um lugar definitivo de moradia, né? E sim no dia do juízo final, que é o dia em que as pessoas terão que apresentar o seu livro da vida. E o livro da vida estão registrados todos os atos que o ser humano fez, as boas ações e as más ações, né? E no dia do juízo final ele terá que ter mais boas ações do que pecados para que ele seja absolvido por Deus, né? E caso ele tenha mais pecados que boas ações, ele é condenado por Deus. Por isso que a eternidade se divide em 2 níveis, né? O paraíso e o inferno, né? O paraíso é um nível de recompensa divina e o inferno é um nível de castigo divino, né? De acordo com as próprias ações, os próprios atos que o próprio ser humano praticou nessa existência, porque ele tem o livre-arbítrio, né? E é justamente pelo livre-arbítrio que ele responde diante de Deus, né? Então, cada ato que ele faz, ele tem que ter uma plena consciência do que ele está fazendo, porque ele é responsável pelas suas atitudes. Então, o muçulmano se policia muito nesse sentido, estudando a Sharia, para que ele possa ter uma dimensão de como agir como um servo de Deus na face da terra, né? E existe essa ideia de demônio, diabo, como aparece no cristianismo? Existe, os muçulmanos creem, né? O demônio é citado várias vezes no Alcorão como um inimigo declarado do homem, né? Ele tenta persuadir, né, o ser humano nas suas fraquezas, nas suas debilidades psíquicas, né? E ele adentra nessas áreas, né, que é onde ele tenta seduzir o ser humano a cometer os pecados e a fazer o mal, né? Mas o Alcorão frisa que sobre os verdadeiros crentes ele não tem poder, sobre as pessoas que realmente estão apegadas a Deus, estão próximas a Deus, são devotas a Deus, sobre essas pessoas ele não tem poder, né? Mas ele tenta influenciar todos aqueles que ele puder consigo, né? E não se responsabiliza pelos atos, né? Porque ele diz ao ser humano que eu apenas lhe seduzi, né? Se você cometeu o erro foi por falta de fé sua, falta de preparo seu, falta de conhecimento seu, né? O meu papel eu fiz, né? Você como crente não o fez. Então ele procura, né, infelizmente, enganar o ser humano. E infelizmente consegue enganar muitos. Então, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Caio, foi um prazer enorme apresentar o nosso cemitério Jardim de Alati. Espero que as pessoas que estão assistindo também tenham gostado dessa entrevista e aqueles que quiserem visitar um dia esse espaço também podem fazê-lo, né? O espaço é aberto a todos.
Se você gostou desse vídeo, clique em gostei logo abaixo dele e ajude-nos a divulgá-lo. Aproveito para te convidar para acompanhar as próximas entrevistas que serão publicadas neste canal. Para acompanhá-las, clique na palavra inscreva-se que você vê aí na tela. Até mais.